Hoje o chamado é assim: oração, independente da situação. Não era para rimar, eu nem tinha percebido, depois eu percebi. Oração, independente da situação. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jó. Todo mundo conhece? Tem um ditado que o mundo todo fala: paciência de Jó. Todo mundo conhece, então, de repente não conhece a história profundo, toda ela. Eu vou só resumi-la para a gente poder chegar naquilo que nos interessa hoje. Segundo o livro de Jó, segundo a Bíblia, Jó ele era um homem extremamente rico, rico mesmo, de dinheiro, rico. Andava direito, reto, certinho na vida. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. Era, segundo está no primeiro capítulo de Jó, o mais rico do Oriente. Depois você lê, tá? Jó, lê o livro todo. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha muito empregado que trabalhava para ele. Então ele tinha muito dinheiro. Os filhos dele, está na palavra, eles se confraternizavam na casa de um do outro. Era uma vida tranquila, era uma vida sossegada. Aos padrões e moldes do mundo, está tranquilo. Dinheiro sem se preocupar, não precisa olhar o valor do negócio para comprar, ele simplesmente compra e faz. Jó era assim, segundo a Bíblia, muito rico, muito rico. Só que, num único dia, ele perdeu tudo, inclusive os filhos. Perdeu tudo num único dia. Perdeu a criação, perdeu as filhas, os filhos, perdeu tudo, os empregados, perdeu tudo. Depois você vai ler o porquê e como. Mas Jó perdeu tudo. No mundo de hoje, no dia de hoje, quando a gente perde qualquer coisa, é uma tristeza, é uma dor, é uma decepção. E muitas vezes, eu já ouvi, eu não tenho nem forças para orar. Muitos de nós talvez já até falamos isso. Eu não tenho nem força para orar. Agora você imagina Jó, que tinha essa vida boa, num único dia perder tudo e ficar sem nada. Num único dia. Mas não parou por aí não. Depois vieram chagas, ele teve ferida no corpo todinho. Ele pegava um caco, um pedaço de pedra para se raspar. Ficou e passou a sentar-se sobre um monte de cinzas. Isso, o significado disso é a total miséria. Acabou. A mulher dele, quando chegou nesse ponto, desprezou ele. Ai, para com isso. Perdeu tudo que tinha, tudo. Pense você passando por isso. Pensemos nós passando por isso. O que você faria? O que nós faríamos? Oração? Oração funciona, mas quando nós fazemos. Oração funciona, mas depende de nós a parte de fazer. Então, quando nós declaramos, eu não tenho força nem para orar, não tenho condição nem para orar, nem para falar com Deus, não sei nem o que orar. Olha, é uma situação bastante complicada, porque oração funciona, mas tem que ser feita. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ficaram sabendo da situação, eles foram visitá-lo. Ficaram 7 dias sentados com ele lá sem falar nada. Depois começaram a conversar. Só que cada um deles falava uma coisa, cada um deles explicava de uma forma, cada um deles chegava numa conclusão, mas todas elas diferentes, vamos colocar assim, até de forma errada,
como enxergava, como via a situação e como via Deus Todo-Poderoso nessa situação. E você lendo o livro de Jó vai encontrar uma frase que Deus fala assim, que ele se irou contra os 3 amigos de Jó, porque eles não falaram a verdade sobre Deus, sobre ele, sobre o Senhor. Ele se irou. E uma coisa complicada é a ira de Deus. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Você vai ler o livro de Jó, esse é o resumo. Então Jó, extremamente rico, bem de vida, tranquilo, sossegado, proprietário. Qual é o cargo dele? É proprietário. Ele tinha. E de um dia para o outro perde tudo. Depois fica com doença, com feridas no corpo todo. Que vida miserável. Que situação terrível. O que nós faríamos? O que nós faríamos? Lá em Jó 42, depois você lê, Jó 42 tem um versículo que fala assim: quando os 3 ouviram de Deus que Deus havia se irado contra eles, e ele falou assim, agora vai lá com Jó. E Jó fez oração por eles. Do jeito que ele estava, aonde ele estava, sentado sobre as cinzas, Jó fez oração pelos 3 amigos. Lá em Jó 42 fala assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Em algumas traduções, e o Senhor mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Nós não vamos falar do em dobro do que possuía, não é isso. Não é isso. Deus pode fazer milhares de vezes mais do que isso, mas não é isso que a gente vai falar. O que nós vamos falar é o detalhe do começo. Enquanto ele fazia a oração, Deus mudou a história dele. Ele podia ter falado assim, eu não estou, está doendo aqui, acolá, não sei onde, não sei o que mais, eu não vou fazer oração. Ele podia. Ele podia ter falado assim, mas eu fazer oração, estou aqui miserável, perdi tudo, não tenho mais nada, vou fazer oração. Ele podia ter respondido qualquer coisa, mas ele fez oração. Ele fez. Depois você vai ver lá, a história dele foi mudada naquele momento da oração. A história da vida dos 3 amigos foi mudada porque a ira de Deus se aplacou. Ficou tudo bem. Por causa de oração. Por conta de oração. Por conta de uma conversa com o Senhor. Então, quando nós vemos e ouvimos falar de oração, vamos participar. Vamos fazer. Faça o dia todo oração. Reserve um momento pessoal, faça oração. Faça oração. Oração funciona. A palavra prova isso e nos ensina isso. Todos os momentos e vários momentos de oração, várias passagens provam que a oração funciona. Só que tem um detalhe, né? Jó, ainda que estivesse na condição que estava, na situação em que estava, ele fez oração. E não era nem por ele, nem para ele, era pelos 3 amigos. E Deus mudou a história de Jó. Deus mudou a história. A oração funciona. Então, por pior que seja a situação desse momento, por pior que seja a condição em que estejamos, vamos fazer oração. Faça oração. Apresente ao Senhor, como fala em Filipenses, não fica quieto, apresenta para o Senhor, não fica preocupado, apresenta para Deus, não fica desesperado, apresenta em oração para o Pai. Mesmo que a gente não consiga falar, faça oração na sua mente. Mesmo que estejamos em cima da cama, faça oração. Com quebradura, faça oração. Com dor, faça oração. Faça oração. O Senhor, Ele se movimenta com oração. Peraí, mas Deus é travado? Não é isso. Você entendeu o que eu falei? As coisas acontecem com oração. Deus, Ele faz com oração.
Então faça. Você pode fazer sentado, deitado, de pé, tomando banho, em qualquer lugar você pode fazer oração. É falar com Deus. Jó, ele não lamentou assim, eu vou fazer oração por eles do jeito que eu estou. Ele fez oração. Ele fez oração. É isso que conta. Não é o quanto ele recebeu de volta. O que conta é que ele fez oração. E Deus fez o milagre. Então faça oração. Todo momento. Mas essa situação é impossível. É dessa que Deus gosta. Essa situação qualquer um resolve. Põe na mão de Deus que vai mais rápido ainda. Tudo o que for, coloque em oração. Qualquer coisa, apresente em oração. Não fique pensando, selecionando o que é o que não é. Não, tudo. Crie, desenvolva o hábito de fazer isso. Oração. Oração funciona. Sempre funciona. Amém? E nós vamos